Vamos direto às provas. Neste vídeo, vamos mostrar uma profecia que foi entregue por um profeta cristão americano chamado William Marion Branham, 1906 a 1965. Branham foi o fundador do Tabernáculo Branham, que até hoje leva seu nome, Branham. Ele se autoproclamou ser o profeta do século XX, o último dos profetas bíblicos. Dessa empresa religiosa branhamita, surgiram inúmeras de outras empresas ministeriais filiais diversas e divergentes em doutrinas entre si, tais como Tabernáculo da Fé, Tabernáculo da Vida, Tabernáculo dos Santos, Tabernáculo Interdenominacional e outros. Segundo Branham, um anjo o acompanhou desde seu nascimento, e quando adulto, teve visões de acontecimentos mundiais que antecederiam a volta do Jesus romano, que não ocorreram. Branham afirmou que lhe apareceu o suposto anjo do Senhor, que lhe revelou todos os mistérios bíblicos e tudo o que aconteceria com o mundo entre 1933 e 1977. Baseado nessas supostas revelações, ele afirmou que o tempo para os gentios terminaria em 1977, seus membros seriam arrebatados com ele, e na sequência viria o milênio, e o mundo entraria na tribulação apocalíptica. Imagine você o terror que esse homem causou aos seus súditos e à população americana. Vamos ler a tal profecia, e na sequência, mostraremos a mentira que por décadas os pregadores ocultaram dos membros. Agora peço que grave, onde ele usa a expressão predizer e afirma que predizer não é profetizar. Nessa pregação de 1956, Branham diz que o Senhor não disse a ele que o fim do mundo ocorreria em 1977. Leia. E, lembre-se, predigo que antes da grande aniquilação total, sendo que não digo que o Senhor me disse isto, mas creio que haverá algo que acontecerá entre agora ou nesse tempo em 1977. Pode vir nesta hora. Mas entre agora e 1977, predigo uma grande destruição ou aniquilação total de toda a Terra entre agora e 1977. Mensagem: Ensinando sobre Moisés, 13 de maio de 1956. Em outra pregação de 1958, Branham repete que não foi o Senhor quem lhe disse ou mostrou a visão que o fim do mundo ocorreria em 1977. Leia. E eu predisse. Agora, não é o Senhor que está dizendo isso. O outro, sobre a mulher, é o Senhor. Mas eu predisse, em 1933, que o mundo encontraria a aniquilação total antes de 1977. Mensagem: Pela fé, Moisés, 20 de julho de 1958. Grave isso. Você leu Branham afirmando duas vezes que o Deus cristão não mostrou ou disse a ele que o fim do mundo ocorreria em 1977, certo? Vamos ver outra mensagem. Leia. A Era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez em 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tive um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer, eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que veio a mim numa manhã de domingo em junho de 1933. O Senhor falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando, porém antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Livro de autoria de William Branham, uma exposição das 7 eras da Igreja, a Era da Igreja de Laodiceia. Uma pausa aqui. Vamos destacar a expressão usada por ele, novamente, para você entender o engano. Branham disse: Deixe-me predizer, eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Confirmado. Branham afirmou que não profetizou que o fim do mundo ocorreria em 1977, insinuando que predizer não é profetizar, certo? Espera aí. Branham disse em 1956 e 1958 que o Senhor não tinha falado a ele sobre essa visão do fim, e agora, em 1960, ele diz que em 1933 o Senhor falou para ele? Vamos conferir essa mentira? Leia. Não digo que o Senhor me disse isto. Mensagem: Ensinando sobre Moisés, 13 de maio de 56, parágrafo 21.
Agora, não é o Senhor que está dizendo isso. Mensagem, pela fé, Moisés, 20 de julho de 58, parágrafo 10. Veio a mim numa manhã de domingo em junho de 1933. O Senhor falou-me, e disse. Livro, Uma exposição das 7 eras da Igreja, 1960, 9. Tá. Agora, vamos ler no mesmo livro, Branham afirmando que sua predição foi inspirada pelo Deus israelita, e novamente, ele repete, que estava predizendo e não profetizando. Leia comigo. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões acontecerão até 1977. E muitos, embora possam achar que esta é uma declaração irresponsável em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Livro, Uma exposição das 7 eras da Igreja, 9. A Era da Igreja de Laodiceia. É isso mesmo que eu li? Branham disse que o Deus cristão o inspirou a predizer e não profetizar? Agora vamos perguntar a William Branham. Senhor William Branham, profeta do século XX, qual é o significado da palavra profetizar? Branham responde. Agora, a Bíblia disse, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora, o que a palavra profetizar significa? Consulte-a. É dizer algo, sob inspiração ou predizer algo, ela é uma palavra composta. Vamos repetir a pergunta. Senhor William Branham, qual é o significado da palavra profetizar? É dizer algo, sob inspiração ou predizer algo, ela é uma palavra composta. Agora eu pergunto a você. Branham não profetizou, sob inspiração divina? Repito. Branham não profetizou, sob inspiração divina? Agora, chamo sua atenção, para ler comigo, onde Branham afirma que sua predição do fim do mundo para 1977, que estava entre as 7 visões preditas, e que Deus mostrou a ele, essa profecia, simplesmente teria que acontecer. Leia. Há 7 coisas preditas, e 5 delas já aconteceram. Então, você mesmo pode julgar a distância que estamos. Estamos perto do fim. Se estas 5 coisas aconteceram, estas 2 outras coisas estão para acontecerem. Elas simplesmente têm que acontecer. Mensagem. Religião híbrida, condenação por representação, parágrafos 32 e 33, pregado em 13 de novembro de 1960, William Branham. Para finalizar, veja comigo, o próprio Branham confirmando que foi o tal Espírito Santo quem deu as 7 visões a ele, e entre elas, o fim do mundo para 1977. Leia. E não é isto uma coisa estranha, que neste dia quando temos passado por todas estas coisas, e a mensagem tem atravessado a terra contra a organização, ela tem detonado isto da direita para a esquerda, que, nesta hora isto tem sido dito desde 1933, quando o Espírito Santo me deu aquelas visões, e me mostrou o fim do tempo, 7 coisas das quais falei, e 5 delas já aconteceram, perfeitamente, exatamente. Mensagem, Shalom, 12 de janeiro de 1964, parágrafo 74, William Branham. Por fim, veja um resumo, e comprove que ele enganou você. Em 1956, na mensagem intitulada Ensinando sobre Moisés, parágrafo 21, e em 1958, na mensagem pela fé Moisés, parágrafo 10, Branham afirmou que Deus não havia lhe mostrado a visão do fim do mundo para 1977 entre as visões de 1933, porém em 1960, no livro As Eras da Igreja, Branham disse que em 1933, o Senhor falou a ele sobre o fim do mundo em 1977. Em 1958, na mensagem Por que não somos uma denominação, ele disse que profetizar é predizer. Em 1960, no livro Era de Laodiceia, ele negou o que disse em 1958 na mensagem Por que não somos uma denominação, insinuando que predizer não é profetizar.
Em 1964, na mensagem Shalom, parágrafo 74, Branham afirmou que o Espírito Santo havia lhe dado aquelas 7 visões em 1933 e lhe mostrou o fim do mundo em 1977, contradizendo assim o que disse nas mensagens, ensinando sobre Moisés, e pela fé, Moisés captou a mentira? Então, se Branham disse que profetizar significa predizer, e na mensagem Shalom, Branham disse que o Espírito Santo lhe mostrou em visões o fim do mundo em 1977, e não cumpriu, isso prova que foi falsa profecia. Ponto final. Preciso dizer mais alguma coisa, cristão?